Você só duvida da Bíblia porque ela te incomoda e eu posso provar. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o Momento Fabricando Fé. Continue comigo e alcance a dádiva de aumentar a sua fé. A Bíblia não começa pedindo licença, nem tentando agradar quem a lê. Ela começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é uma metáfora infantil, não é uma fábula para consolar pessoas frágeis, não é uma história da carochinha para entreter mentes ingênuas. A Bíblia se apresenta como uma verdade desde a primeira linha. E é exatamente isso que incomoda. Porque a Bíblia não foi escrita para massagear o ego humano, mas para confrontá-lo. Ao longo de seus livros, ela expõe a natureza real do homem, revela suas falhas, seus desvios, sua tendência ao orgulho, à autossuficiência e à queda. Não há romantização do pecado, não há heróis perfeitos, não há personagens idealizados. Há assassinato, traição, medo, dúvida, guerra, injustiça e consequências reais. A Bíblia descreve a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. E talvez seja exatamente por isso que ela atravessou milênios sem perder força, porque a verdade não envelhece. A própria Bíblia afirma sua origem e autoridade de forma direta, sem suavizar a mensagem. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Esse versículo estabelece que a Bíblia não tem como objetivo entreter, mas confrontar, ajustar e alinhar a vida humana a um padrão superior. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra é descrita como viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Não se trata de simbolismo poético vazio, mas da afirmação que a verdade bíblica atinge áreas profundas da consciência humana, revelando motivações ocultas e expondo realidades internas que o próprio homem tenta esconder. Esses textos sustentam a ideia de que a Bíblia é um instrumento de verdade, não de fantasia. Quando se lê a Bíblia com atenção, fica impossível tratá-la como um livro fantasioso. Seus relatos são cruéis demais para serem invenção confortável, diretos demais para serem mitos fabricados. Ela registra erros de reis, fracassos de líderes espirituais, quedas morais de homens escolhidos por Deus. Nenhum autor inventaria uma narrativa que expõe com tanta dureza os próprios personagens centrais. A Bíblia não protege reputações, ela revela processos. Ela mostra que decisões geram consequências, que escolhas moldam destinos, que princípios espirituais se manifestam na realidade prática. É um livro que fala de colheita, de responsabilidade, de justiça, de restauração e de juízo. Não existe magia, existe ordem. Não existe acaso, existe causa. A Bíblia não promete uma vida fácil, promete uma vida verdadeira. E isso torna profundamente desconfortável para quem busca apenas conforto emocional. A Bíblia também comprova que não romantiza o ser humano, nem constrói narrativas idealizadas. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, é declarado que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, eliminando qualquer ilusão de perfeição moral. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração humano é descrito como enganoso e corrupto, reforçando a visão realista da natureza humana apresentada ao longo das Escrituras. Esses versículos sustentam inúmeros relatos bíblicos de queda, erro e consequências, como os registrados na história de Davi, Moisés e Pedro. A Escritura não omite falhas, não edita a realidade e não transforma líderes em personagens impecáveis. Pelo contrário, revela processos, correções de responsabilidades, demonstrando que a verdade bíblica não é construída para agradar, mas para revelar a condição real do homem diante de Deus. A Bíblia ainda afirma que suas verdades permanecem firmes apesar do tempo,
da cultura e das mudanças sociais. Em Isaías capítulo 40, versículo 8, está escrito que a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, estabelecendo sua permanência acima das circunstâncias humanas. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus declara que o céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão, reforçando a ideia de uma verdade imutável. Já em João, capítulo 8, versículo 32, a Escritura afirma que o conhecimento da verdade liberta, mostrando que a verdade bíblica não aprisiona, mas conduz à liberdade espiritual. Esses versículos confirmam que a Bíblia não é um conjunto de histórias da carochinha, mas um registro de verdades eternas que atravessam gerações, confrontam culturas e permanecem relevantes, porque foram estabelecidas pela palavra de Deus. A dúvida em relação à Bíblia não nasce da falta de evidências, mas do confronto que ela provoca. Em João capítulo 3, versículo 19, está escrito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A Escritura revela que a resistência à verdade não é intelectual, é moral. Em João capítulo 7, versículo 7, o próprio Cristo afirma que o mundo o odeia porque ele testifica que suas obras são más, mostrando que a rejeição surge quando a verdade expõe comportamentos, intenções e escolhas. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, a Bíblia declara que os homens suprimem a verdade pela injustiça, não por ignorância, mas por conveniência. Esses versículos comprovam que a palavra de Deus incomoda porque ilumina áreas que muitos preferem manter ocultas. A Bíblia não é rejeitada por ser fraca, mas por ser precisa. Não é desacreditada por ser confusa, mas por ser clara demais. Quando ela é questionada, não é sua veracidade que está em julgamento, mas a disposição do leitor em se submeter à verdade que ela revela. Chamar a Bíblia de livro de histórias infantis é ignorar o impacto real que ela teve e continua tendo na formação da consciência humana, na ética, na justiça, na visão de mundo e no entendimento sobre o propósito. A Bíblia não foi escrita para entreter, mas para revelar. Não foi escrita para distrair, mas para alinhar. Ela apresenta um Deus que fala, age, corrige, instrui e chama o homem à responsabilidade. Um Deus que não se molda à cultura, mas confronta a cultura. A palavra bíblica não se adapta ao tempo. É o tempo que revela o quanto ela estava certa. Em um mundo confuso, relativista e instável, a Bíblia permanece firme, coerente e direta. Não como um conto simbólico, mas como um manual espiritual de verdades eternas. Ignorá-la é uma escolha. Desprezá-la é um risco. Conhecê-la é um convite ao confronto mais profundo que o ser humano pode ter com a verdade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é fundamento que sustenta e transforma. É por meio dela que conhecemos a verdade, alinhamos nossos pensamentos e fortalecemos nosso interior. Quando nos dedicamos a ouvir, meditar e praticar a Palavra, a fé surge como consequência natural desse processo. Assim, quanto mais presentes estamos na Palavra, mais sólida, viva e constante se torna a nossa fé. E é assim, meus amigos, que o Fabricando Fé vai te ajudar, produzindo conteúdo sobre a fé e a Palavra de Deus, para que você ouça, entenda e aprenda a aumentar e fortalecer a sua fé. Acompanhe os próximos conteúdos e siga comigo, Fabricando Fé.